Amados, vamos abrir a Escritura na carta de Paulo a Tito. Na semana passada, nós estivemos meditando no capítulo 2 até o versículo 10. E agora eu os convido a abrir o texto a partir do versículo 11 até o 15. Tito 2, 11 ao 15. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Deus maravilhoso, é a Tua palavra que queremos ouvir, é dela que queremos, ó Deus, ser ensinados. Conduz nosso coração nessa manhã, Senhor, para a edificação pelo Teu Espírito. Que o Senhor mesmo, graciosamente, fale conosco, nós te pedimos. E assim, Senhor, abençoa-nos aqui reunidos para o Teu culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma vida mediante a graça de Deus é o nosso chamado no Senhor. Mas isso muitas vezes causa alguma confusão, porque pensar na graça traz algum tipo de dificuldade para algumas pessoas. Vivemos numa sociedade que busca mérito e busca, de alguma forma, explicações justificativas para que alguém possa receber alguma coisa. É assim. Nós, mesmo dentro de um pensamento, vamos dizer assim, mais socialista, né, que tenta compartilhar das coisas, devemos pensar e imaginar que as coisas têm custo. Tudo tem um custo. Mesmo as crianças sabem, e elas perceberam bem, que quando elas ganham algum presente de graça, alguém pagou por ele. Houve um custo de produção, um custo de transporte, um custo que envolveu uma série de coisas para que finalmente eles recebessem aquilo ali. Portanto, pensar na vida como fundamentada, como basada na graça de Deus, realmente muitas vezes nos traz alguma dificuldade de compreensão. Como entender essa graça? Isso fica ainda mais confuso quando nós esperamos que certas pessoas recebessem algum tipo de retribuição justa de Deus, e que ficamos um tanto quanto inconformados quando parece que elas podem receber um perdão do Senhor, podem receber da graça do Senhor uma restauração, e nós, com a nossa autojustiça, não queremos que essas coisas aconteçam. O apóstolo Paulo passou por isso, e ele é um bom exemplo. Paulo havia sido alguém que lutou com suas forças contra a igreja, perseguiu
os cristãos? Os irmãos lembram? Foi aos seus pés que foram lançadas as roupas, as capas dos homens que lançaram pedras para matar Estevão, apedrejado. Nós sabemos a história. Sabemos que, de fato, o apóstolo Paulo respirava ódio pelos cristãos. E estava mesmo pronto para matar, colocá-los na prisão, quando o próprio Senhor Jesus surgiu diante dos seus olhos. E perguntou, a pergunta que penetrou em sua alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele encontro com o Senhor, no alto do meio-dia, quando o sol estava brilhando, a luz de Cristo ofuscou o sol. E os olhos de Paulo foram fechados para que seu coração pudesse ser aberto. E ele foi e creu. Mas os discípulos, alguns desconfiaram. A gente sabe a história. Alguns olharam com certa incredulidade para essa mudança tão repentina na vida de Paulo. Como é que alguém que antes estava respirando por sangue contra os cristãos, agora diz confessar Cristo como Senhor? E foi Barnabé que tomou coragem, se aproximando de Saulo, trazendo-o para perto dos apóstolos, dos discípulos, e iniciando esse processo que culminou na pessoa que nós conhecemos hoje como o apóstolo Paulo. A graça de Deus alcançou este homem. A graça de Deus, portanto, era de fato e continua sendo o fundamento da vida, de toda a vida, de toda a existência, daqueles que são chamados para ser propriedade exclusiva de Deus, o reconhecimento dessa verdade. É nesse sentido, portanto, que nós podemos contemplar mais uma vez as Escrituras Sagradas nos exortando sobre a graça, sobre como devemos considerar o poder da graça de Deus, como podemos considerar o poder do Evangelho manifestado graciosamente. Na semana passada nós vimos como que o Evangelho, ele é aplicado a uma diversidade de grupos distintos. Vimos isso quando falando às mulheres mais velhas, aos homens mais velhos, às mulheres recém-casadas, aos jovens, aos escravos, aqueles que estão em relacionamento com os seus senhores no trabalho. Uma diversidade de grupos, lembrados por Paulo para falar da aplicação do Evangelho. E nessa manhã, continuando o texto, nós podemos observar como Paulo mostra que a graça de Deus neste Evangelho é a força motora, é o motor que conduz a nossa vida, é o motor que conduz a nossa motivação para trabalhar, a nossa motivação no casamento, a nossa motivação ao ensinar os nossos filhos, ao estudar. A nossa motivação última não é a busca de méritos. Perceba, meus irmãos, a nossa motivação última deve ser a profunda gratidão daquilo que já alcançamos na graça do Senhor, aquilo que já recebemos do Senhor, e não daquilo que queremos obter,
como uma espécie de barganha. Amados, a graça de Deus, a doutrina evangélica, bíblica, da graça de Deus, ela anula completamente a ideia de uma barganha, que nós tenhamos condições de trocar com Deus, como se nós pudéssemos, com o custo de nossas vidas, obter algo do Senhor. Mas não, é pela graça que nós somos ensinados a viver, que temos a nossa esperança solidificada. É pela graça que nós observamos que podemos viver, porque Cristo derramou sobre nós essa graça ao receber em nosso lugar a justiça do Senhor. Ela é o fundamento. Tito estava sendo lembrado pelo apóstolo Paulo de que quando estivesse ensinando, é da graça que ele precisava falar. É da graça do Senhor. Enquanto estudante de teologia no seminário, estudando a cadeira de homilética, que não é a matéria para você fazer omelete, meio ruim essa, né? Mas é a matéria para você preparar sermões. Os meus professores, e eu tive vários professores de homilética nos seminários que passei, mas pela graça do Senhor, todos eles tinham em comum a mesma noção sobre o que é a pregação do Evangelho, da graça do Senhor. Lembro-me do seminário, tanto quando estava estudando no Seminário Pentecostal do Nordeste, com o reverendo Elcias, pastor batista, um homem de Deus, reverendo Samuel Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Recife, e meu professor querido de homilética, reverendo Canelhas, que já está com o Senhor, gago, gaguejava na aula inteira, mas quando subia no púlpito para pregar, você jamais imaginaria que ele era gago. Cantor, músico, gravou CDs, um servo de Deus, um grande pastor, pastoreou a igreja da Lapa por muitos anos. Mas todos eles enfatizavam o fato de que jamais um pregador estará pregando a palavra de Deus enquanto ele não apresentar graciosamente o Evangelho. Não importa o texto que ele esteja pregando. E essa verdade, Paulo exorta Tito nesse momento. Ensine estas coisas, diz Paulo a Tito. Porque, amados irmãos, é a graça excelsa do Senhor. É a graça, a grandiosa graça de Deus, que é a força da nossa vida. Primeiramente, amados irmãos, eu quero lembrá-los que é essa graça que nos ensina a viver neste mundo. É o que diz Paulo nos versículos de 11 e 12. Primeiramente, Paulo começa com uma frase que tem causado algum tipo de dificuldade para muitos irmãos. Diz o texto: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Os nossos irmãos arminianos, confusos por aquilo que Paulo diz aqui, entendem que esse texto é um daqueles que claramente diz que o Senhor tem como objetivo a salvação de todas as pessoas, todos os indivíduos, indistintamente. O problema, no entanto, ou melhor, os problemas, no entanto, são vários. Primeiro, é que se assim o fosse, Paulo não precisaria dizer no versículo 14, desse povo exclusivo, redimido pelo Senhor Jesus Cristo, o qual Ele purificou em Cristo, ou melhor, o qual Cristo purificou em seu sangue.
está no versículo 14. Ele fala de um povo exclusivo e não de todos. Portanto, quando se refere à morte de Cristo, Paulo está falando de uma morte exclusiva. Mas o outro problema é que o versículo 11 está, obviamente, na sequência do versículo 10, né? Uma questão bem óbvia isso. E é importante a gente considerar isso. Porque o versículo 10 e os anteriores nos apresentam quem são esses, todos os homens que Paulo fala aqui. A salvação de todos, enunciada por Paulo, diz respeito a exatamente esses grupos que Paulo mencionou nos versículos anteriores: os idosos, as idosas, as mulheres recém-casadas, os jovens e aqueles que são servos. Claro, são exemplos. Ele não está se detendo em mostrar quais são todos os grupos possíveis. O ponto de Paulo é dizer que o evangelho se aplica e a graça de Deus se manifesta em grupos variados e distintos, porque para Deus não há um grupo, uma nação, uma etnia, um grupo social ou de gênero que o evangelho não alcance. Nós não podemos, por exemplo, dizer que o evangelho é somente para os judeus, ou para os gentios, ou para as mulheres, ou para as crianças, ou para os idosos. Não, porque uma vez que a graça se manifesta, se apresenta, alcançando e trazendo a salvação a mulheres, a crianças, a idosos, a livres e escravos, nós podemos ter a certeza de que o evangelho de fato é para todos, e assim inclusive deve ser pregado a todos, ainda que esse não seja o ponto dele aqui, mas isso é uma conclusão necessária. Pregamos a toda a criatura, porque a graça de Deus se manifesta assim. Portanto, diferente do que poderia ser concluído por alguns que entendem o texto como uma espécie de manifestação da salvação universal, de uma salvação para todas as pessoas, quando a Bíblia claramente nos mostra que não é bem assim. Que a salvação, ela é àquele que crê, ou para aquele que crê, e não para todos, porque de fato nem todos creem, a Bíblia nos diz. Alguns não creem, e para estes a graça não se manifestou salvadora, e nem poderia ser, somente para aqueles que creem. Aqueles que, como eu disse no versículo 14, Jesus deu a si mesmo, a fim de remir e purificar como um povo seu. Portanto, o texto não quer dizer jamais de uma universalidade da salvação, mas antes uma declaração de que o evangelho é para todos, a graça é para todos, e assim devemos viver. E o texto continua e nos diz que essa graça nos educa. Veja o versículo 12. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Paulo diz que a graça educa, a graça ensina, ela é um pedagogo, é a palavra grega que ele usa. A graça tem um poder pedagógico. Por quê? Porque quando nós podemos aprender da graça de Deus, estamos realmente prontos para abdicarmos das paixões mundanas, para abrirmos mão daquilo que o mundo nos oferece, para então vivermos de forma sóbria, justa e sensata. Mais uma vez, irmãos, eu quero lembrá-los que a graça de Deus
antecede as nossas obras, antecede a nossa reação ao Senhor. Isso a gente precisa aprender, porque foi por causa daquilo que Ele fez em nós, que nós devemos nos afastar deste mundo, e não nos afastamos desse mundo para que Ele derrame da sua graça sobre nós. A ordem sempre é de Deus para o homem, e não do homem para Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Uma vez que a graça nos alcançou, uma vez que essa graça nos transforma, ela nos educa a viver em conformidade com o Evangelho, em mudança de vida, porque Ele já nos libertou do império das trevas e agora nos faz entrar no reino do Filho do seu amor. É nesse sentido que nós devemos considerar o poder da graça e como devemos viver em gratidão ao Senhor com isso. E não numa busca desenfreada de agradar a Deus por meio de nossos méritos e causando, é claro, ansiedades, temores. Quando os reformadores do século XVI tiveram que lidar com esse tema, eles estavam realmente diante de uma sociedade católica que aprendia que a salvação estava na mão do homem e que dependia do homem. E que se por acaso você não obtivesse, não praticasse obras necessárias, justas, o suficiente, você não alcançaria para si mesmo essa redenção completa. E o que restaria para você é o purgatório. A doutrina do purgatório foi criada para explicar como que homens que não praticaram obras boas o suficiente podem ir para o céu. Eles vão para o céu, mas não imediatamente, como inclusive lemos no Catecismo Maior de Westminster nessa manhã. É necessário que primeiro eles passem por um processo de purgar os seus pecados que não foram completamente purgados em vida. Por isso, diziam eles, nós devemos continuar a rogar pela vida deles. Daí as invenções místicas de missa de 7º dia, missa de 1 mês, de 1 ano e etc. e tal, e quantas missas mais que quiserem ser feitas, citando o nome da pessoa, para que ela receba algum tipo de benefício em morte. Agora imaginem, meus irmãos, uma sociedade em que o sofrimento era algo tão comum. Pessoas que perderam seus entes queridos, muitos entes queridos. Nesse período a peste negra dizimou aproximadamente 1/3 da Europa. Morte, dor, pobreza, sofrimento. E quando morrer, morte, dor, pobreza e sofrimento no purgatório. Que palavra de desesperança era ouvida nos púlpitos das igrejas, quando os nossos irmãos, os reformadores, resolveram anunciar o evangelho da graça de Deus, dizer não. Mas amados, infelizmente hoje, muitas vezes nós queremos retomar aquelas mentiras do passado. Somos nós muitas vezes que somos pegos com o nosso coração tentando barganhar com Deus, tentando de alguma forma fazer com que nós saiamos bem diante do Senhor,
Meus amados irmãos, as bênçãos de Deus não são derramadas sobre nós por causa de nossa fidelidade, mas por causa da fidelidade do Senhor. Por isso, ela nos educa. E agora, educados, podemos negar as paixões desse mundo. Podemos declarar no Senhor que aquilo que Cristo fez em nós, agora, coerentemente, também nos leva a nos afastarmos deste mundo, a vivermos próximos do Senhor. Nas virtudes de Cristo, o texto nos fala de forma sensata, justa e piedosa. Mais uma vez, a palavra que surge quando o texto fala de sensata é aquela palavra que eu mencionei na semana passada, de sobriedade, de equilíbrio, de compreender a vida de forma graciosa, sem nos determos nos vícios dos extremos, mas antes vivermos de forma correta, justa, sensata, piedosa, sóbria. Somos chamados assim. O texto continua no versículo 13, também nos fala que essa graça nos leva a olhar para a verdadeira esperança da vida. Veja o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vivemos nesse mundo quebrado, e se nós depositarmos a nossa esperança neste mundo, certamente estaremos fadados à decepção, à frustração. Se as nossas esperanças estão depositadas em uma conta no banco, em um investimento que você fez, ou um apartamento que você comprou, se a sua esperança está depositada num concurso que você está estudando, ou que você passou e está esperando nomeação, ou talvez naquela promoção que foi prometida pelo seu chefe, ou talvez a sua esperança esteja num casamento, ou nos filhos. Se a sua esperança está talvez em acertar a profissão certa para que você possa finalmente ter prazer naquilo que faz, talvez na escolha de um curso para estudar, aqueles que estão próximos do vestibular, ou talvez quando finalmente terminar o curso que você está fazendo, aí sim a vida estará resolvida. Se a nossa esperança está nisso, se a nossa esperança resume-se a isso, meus amados irmãos, nós estamos fadados à frustração, porque tudo isso passa, porque tudo isso pode cair no engano, mas a manifestação da glória de Deus não. Por isso, ali está a nossa esperança bendita. O texto fala de uma esperança bem-aventurada. O texto grego fala de Macários, uma esperança à semelhança daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que são aqueles no Sermão do Monte que aguardam o consolo do Senhor, que são de fato supridos pelo Senhor. Uma esperança dos bem-aventurados, dos abençoados, dos que confiam no Senhor, porque é nele, somente nele que está a sua esperança. E então, nós temos uma declaração muito interessante de Paulo a respeito de Jesus Cristo. O versículo 13 diz que nós aguardamos
aguardamos essa esperança, essa manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma declaração sobre quem é o próprio Senhor Jesus: Deus e Salvador. Ele é o Deus e Salvador, porque é nele que está depositada a nossa vida, a nossa esperança. Tudo pode falhar, tudo pode cair num naufrágio, mas o Senhor não falha. Quando os nossos olhos estão voltados para Cristo, podemos ter segurança em nossa alma, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as notícias que chegam são notícias aterradoras. Podemos olhar para o mundo de forma correta, sem esperar nele a nossa esperança última, mas confiados em Cristo, nossa verdadeira esperança. Assim, o texto continua e nos diz que essa graça, ela é fruto da obra de Cristo. Essa graça não é de graça, essa graça foi paga. Veja o versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele deu a si mesmo por nós. Cristo se entregou. O sacrifício de Jesus Cristo, que é fundamento desta graça, é por causa daquilo que Ele fez que nós temos vida. E não somente nós, mas todo o universo subsiste mediante a obra de Cristo. Lembre-se de Gênesis 3. Lá estava a serpente, Eva, Adão. Eles haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia ordenado que não comessem. E Deus havia dito que quando eles comessem daquela árvore, certamente morreriam. A morte era certa. Mas Gênesis 3,15 nos fala que enquanto Deus estava julgando as ações de Adão, de Eva e da serpente, o Senhor pronunciou uma sentença de graça, da sua graça, quando disse que por meio do descendente da mulher, por meio de alguém que viria do ventre de Eva, eles mesmos teriam redenção. Que mistério maravilhoso, porque era esperado que eles fossem mortos naquele momento, mas eles não foram mortos. Deus falou em descendência, e descendência é vida, e vida mediante a graça, mediante a promessa daquele que viria por meio da mulher, Eva, Maria. O Senhor mesmo se agradou em manifestar a sua graça por meio de seu Filho, qual Ele nos apresentou, derramou de sua presença por meio da mulher. Ele deu a si mesmo, foi Ele. Nós sabemos a história. O Senhor Jesus Cristo estava realmente ali, sendo interrogado por Pilatos, por Herodes, e o texto nos diz que o próprio Senhor Jesus lhes alerta que nenhuma autoridade poderia
ser dada se do alto não lhe fosse concedida, porque realmente o Senhor Jesus Cristo sabia que não era o Império Romano, não eram os judeus, nem mesmo Judas ou Satanás que o levava à cruz, mas ele voluntariamente se entregou para morrer por mim e por você. Graça, de graça, ainda que ele tenha pago um alto preço, com o objetivo, diz o texto, de nos remir de toda iniquidade. Observe, nos remir de toda iniquidade. Isso é a salvação. A salvação nos chama a observarmos que não há pecado que o sangue de Cristo não possa remir, que não há iniquidade que o sangue de Cristo não possa pagar como uma dívida. Mas antes, uma vez que ele se entregou voluntariamente por nós, derramando sua vida em nosso lugar, nós temos a redenção total, a remissão total, e para a glória de Deus, purificados, diz o texto, por Ele mesmo e para si mesmo, como um povo seu, dedicado à prática de boas obras. Mais uma vez, a ordem é essa: a partir daquilo que Ele fez, nós somos chamados a praticar boas obras. E é isso que muitos não conseguem entender. Por causa dessa cultura da barganha, por causa dessa cultura da compra, eu faço para merecer, é muito difícil entender que eu já recebi para que eu possa agir. E o que Paulo está dizendo é, ele, já tendo cumprido perfeitamente a sua obra, já tendo remido e, portanto, perdoado os nossos pecados, agora nos chama para ser um povo seu, e uma vez como povo seu, viver em novidade de vida, em boas obras, dedicados à prática de boas obras, de modo que todos aqueles que são do seu povo, vivem em prática de boas obras. A salvação é de graça, Ele pagou, mas isso não significa que nós, por causa disso, viveremos do mesmo modo que vivíamos. Não. A graça nos ensina, nos transforma, muda-nos para que possamos realmente viver como o Senhor quer. É pela graça e somente pela graça. Finalmente o texto termina, versículo 15. E insiste Paulo, que aí está o fundamento do ensino cristão. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Meus irmãos, já falei isso em outros momentos, mas vale a pena lembrar. Apesar de existirem tantas religiões no mundo, são muitas, centenas e centenas de religiões, nós realmente podemos agrupar essas religiões em apenas dois grupos. Na verdade, nós podemos unir todas essas religiões em um grupo, separando de uma outra religião. Primeiramente, nós temos esse grupo onde estão inseridas todas as religiões do mundo, todas, sem exceção, cada uma pelos seus métodos, seus deuses, sua forma de enxergar a realidade, suas cosmovisões, não importa. Todas elas estão fundamentadas em um princípio basilar das obras humanas. Se você fizer o que é certo, você obterá redenção. Se você viver de modo adequado, você receberá bênçãos.
Se você fizer tal e tal coisa, você será abençoado, terá retribuição, dizem eles. Por outro lado, a religião da graça, que vai contra tudo o que pensam essas outras religiões, nos chama a considerar a obra de Cristo. E realmente, meus irmãos, ou nós estamos convictos da graça do Senhor, ou simplesmente nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Nós não estamos vivenciando a verdadeira religião. Nós não estamos ensinando a verdadeira graça. Já falei isso também em outros momentos, mas queridos irmãos, professores dos nossos pequenos do Micria, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, especialmente me direciono a vocês agora. Quando Tito é exortado por Paulo para ensinar da graça de Deus, Tito está sendo lembrado por Paulo de que nós não podemos ensinar as Escrituras se nós estamos apenas ensinando historinhas moralistas para os nossos pequenos. Um risco altíssimo que muitas vezes nos encontramos quando nós contamos uma história. Vamos ouvir a história de Sansão, ou vamos ouvir a história de Davi e Golias. E o problema de quando nós nos direcionamos ao contar essas histórias e esquecemos do porquê que elas estão ali, e simplesmente terminamos como se estivéssemos contando uma história de Chapeuzinho Vermelho ou coisa do tipo, para finalmente dizer: agora, diante do que você ouviu, seja como Sansão. Ou não seja como Sansão, né? Eu espero. Seja como Davi. Seja como José, Josué. O problema, amados irmãos, é que nós não somos chamados para sermos iguais a nenhum deles. Nenhum. Nós somos chamados para sermos e vivermos mediante a graça de Cristo. É de Cristo que nós obtemos a nossa vida. Portanto, ensine estas coisas. Ensine o evangelho. Quando você estiver na rua conversando com alguém que você está apresentando o evangelho, não adianta você querer apresentar simplesmente uma forma de vida, se você não apresentar o fundamento dessa forma de vida. Porque, queridos, nós podemos até dar uma emulada, uma imitada na coisa. Ensinar a pessoa a usar uma linguagem adequada. Olha, não pode falar palavrão. Quando você der uma topada, você faz assim: misericórdia. Aí já melhorou. Você não pode beber, não pode fumar, não pode ver televisão no dia de domingo. Aí você começa a criar um monte de não pode. Beleza, a pessoa cumpre. Talvez mude sua roupa. Quando for se referir a um homem, diga que é um varão, uma mulher é uma varoa. E está crente, acabou-se. É o fundamento. Está convertido. Vai para o inferno. Porque se não tiver sua fé em Jesus Cristo, isso aí não vale de nada. De nada. Meus amados irmãos, se nós não pregarmos e ensinarmos o evangelho com a autoridade que nos é dada por Cristo em sua palavra, nós estamos enganando as pessoas, como que cozinhando elas em água morna, que nem sentem o que está acontecendo, estão sendo enganadas. Nós não podemos ser assim. Isso também serve para os líderes da igreja, os diáconos, os presbíteros,
nós, os pastores, porque afinal de contas Paulo está falando com um pastor aqui, Tito, dizendo: a autoridade que você tem para pregar é a autoridade do Evangelho. E se você não pregar o Evangelho, não há autoridade alguma a ser ensinada, não há nada a ser ensinado. Da mesma forma, queridos, se é pela graça e se a autoridade vem das Escrituras, nós podemos ouvir o que Paulo tem a dizer no final desse versículo 15, que aqueles que assim fazem, aqueles que pregam, que ensinam, os líderes que o Senhor chamou com autoridade para ensinar da graça e do Evangelho, não devem ser desprezados. Há um risco muito grande quando nós desprezamos uma liderança legítima no Senhor. E veja, não é nada dessa conversa fiada do não toqueis no ungido do Senhor. Não tem nada a ver com isso. Porque ungido é todo aquele que foi separado pelo Senhor para o seu serviço. E todos vocês, se creem em Jesus Cristo, são ungidos do Senhor. O ponto aqui, que ninguém despreze, é que ao desprezar o ensino, ou melhor, ao desprezar aquele que ensina o Evangelho, se despreza o ensino do Evangelho. E nós precisamos nos atentar a isso. Em um mundo onde as pessoas pregam tantas coisas, ensinam tantas coisas, nessa diversidade que muitas vezes nós olhamos, nós não devemos desprezar onde o Evangelho tem sido pregado, onde a graça de Deus tem sido pregada e anunciada. Pode ser aqui, pode ser em qualquer outra igreja, onde isso que é pregado com fidelidade, não despreze. Porque é da graça que nós vivemos. Mediante a graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós vivemos nesse mundo, é pela graça que nós lutamos contra o pecado, é pela graça que somos um povo de Deus, é pela graça que nós ensinamos, é a graça que nós ensinamos, é pela graça que nós somos igreja no Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra bendita, pelo ensino do Evangelho, da graça de Deus em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, abra os nossos olhos para sermos visitados por essa graça maravilhosa, essa graça excelsa, que permite-nos viver neste mundo, permite-nos, ó Deus, ter a esperança real, proclamando e ensinando as verdades dela a toda criatura, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.